O livro de Tobias coloca uma boa parte da história de Tobit durante o exílio na Síria. Uma das coisas que um exílio significa, uma das consequências do exílio, é a perda da independência nacional, a perda da soberania. Então, o povo de Israel, deportado para a Síria, está agora submetido a uma autoridade estrangeira, a um rei que não é parte do seu povo, que não tem aqueles valores, aquela vinculação com o próprio povo. Uma questão, então, que termina se colocando para as pessoas, para esse povo submetido a essa situação, é que resposta dar, como se comportar diante desse domínio, diante dessas autoridades civis, dessas autoridades políticas, desses governantes. O livro de Tobias diz que quando Salmanasar era rei, Tobit havia se tornado provedor do rei em tudo aquilo que ele precisava. Ou seja, Tobit tinha um cargo, e um cargo importante, durante o reinado de Salmanasar, a ponto inclusive dele relatar que nesse período ele conseguiu fazer algumas economias e deixou com um parente seu na região da Média guardado alguns recursos, algumas dessas economias dele para um uso futuro. Mas depois de Salmanasar, quem assumiu o trono foi Senaqueribe. Esse novo rei sofreu algumas derrotas em batalhas na região da Judéia, né, na região onde justamente ficava Israel anteriormente. E depois dessas derrotas, diz o livro de Tobias que Senaqueribe, despeitado, matou a muitos israelitas. Nesse período, com israelitas mortos e deixados os corpos pelas ruas, Tobit busca sepultar esses seus concidadãos. Senaqueribe busca esses corpos, não encontra, uma pessoa denuncia para Senaqueribe que é Tobit que está sepultando os corpos, e Senaqueribe busca Tobit para matá-lo. Então, Tobit diz que diante disso, fiquei com medo e fugi. Como consequência também dessa perseguição de Senaqueribe, Tobit conta: toda a minha propriedade foi confiscada, só ficaram minha mulher Ana e meu filho Tobias. Ele observa que Senaqueribe, esse rei injusto, perseguidor, não muito tempo depois terminou sendo assassinado. E aí Azaradom reinou em seu lugar e Aicar intercedeu por mim. Aicar era um funcionário do Palácio Real e era parente de Tobit, intercede diante do novo rei e Tobit pode então retornar para Nínive. Mas nessa volta ele observa: voltei para minha casa e minha mulher Ana e meu filho Tobias me foram restituídos. Ele pode voltar, viver em paz, mas os bens dele que tinham sido confiscados não foram devolvidos. Nós podemos notar aqui qual foi o comportamento de Tobit nessa situação, né? Quando havia um governante justo, um governante que procedia bem, ele, Tobit, como cidadão, cooperava com o rei, inclusive trabalhando a seu favor. Mas ele não coopera com Senaqueribe, né? Senaqueribe é um rei injusto, é um rei, a gente viu a expressão usada, né? Que despeitado matou os israelitas, ou seja, contrariado nos seus interesses, né, contrariado nos seus caprichos, nas suas vontades pessoais, familiares, termina assumindo uma atitude sem motivação, uma atitude injusta. Então não se colabora com esse rei. Depois ele pode voltar a viver em paz na época de Azaradom. Nós vamos encontrar aqui uma pista, né, uma referência para pensarmos como cristãos, como nos colocarmos como cidadãos, né, diante de governantes. Nós estamos num país que se costuma dizer plural, ou seja, nós estamos num país em que tem pessoas com tendências políticas diferentes, com fundamentações econômicas, educacionais diferentes, com várias crenças religiosas. Como nos colocarmos, que opções fazermos diante destas circunstâncias? Esse fato de que Tobias ou melhor, Tobit, né, havia perdido os seus bens, vai ter uma importância bastante grande na sequência da história que nós vamos ver no livro de Tobias. E também um outro ponto importante que está no capítulo 2 é que Tobit, nessa circunstância familiar que ele está vivendo, na perda dos seus bens, uma situação financeira mais difícil, e também nessas
circunstâncias políticas que se colocam. Ele teve alguns momentos de decepção, alguns momentos de tristeza, e num desses momentos ele não percebeu uns pássaros próximos que soltaram excrementos que caíram em seus olhos, e Tobit termina ficando cego. Então esses dois pontos, né, as economias que ele havia deixado com o parente na média e a cegueira de Tobit, serão determinantes na sequência da história, na compreensão do que vai ser narrado depois.